Sejam bem-vindos à série Vem, Espírito Santo. Repita isso comigo. Vem. Vem, Espírito Santo. Muitas igrejas dão bastante ênfase ao Espírito Santo, por meio do ensino e também de uma prática diária. Outras igrejas ensinam bastante, mas vivenciam muito pouco do Espírito Santo. Jesus deixou para nós vida e vida com abundância. Ele nos deu poder e autoridade por meio do Espírito Santo, por meio deste mesmo Espírito, o selo da nossa salvação, por meio desse mesmo Espírito, consolo, conforto nas tribulações, a presença dele diária ao meu e ao seu lado. Muitas coisas que nós não compreendemos e de muitas que somos livres, é a ação direta daquele que está ao nosso lado, para nos preservar, para nos dar a direção, para mudar a nossa rota, para enfim nos darmos ou nos dar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos buscando da parte de Deus. O Espírito Santo não pode ser negligenciado, o Espírito Santo não pode ser colocado de fora, pelo contrário, é Ele quem dirige a igreja, é Ele quem nos autoriza, é a presença dEle que agora, neste momento de culto, está convencendo você do pecado, da justiça, do juízo. É Ele quem está ministrando ao seu coração. Tudo que você sente aqui é obra do Espírito Santo. Tudo, até a microfonia. Então, você não pode ficar de fora desta série, e eu quero te convidar a mergulhar na Bíblia, porque é da Bíblia que nós extraímos toda a doutrina que vamos ensinar para nos preparar exatamente para o que Deus está fazendo, mas muito mais do que Ele ainda vai fazer. Que você sempre venha com expectativa e volte preparado para manifestar o reino de Deus aonde você passar. Uma igreja que não o conhece, não é dirigida pelo cabeça dela, logo é apenas uma reunião de pessoas bem intencionadas, mas sem o poder e frutos dele. Me refiro ao Espírito Santo. Pastor, uma igreja pode viver sem a presença do Espírito Santo? Sim. E muitas vivem exatamente assim. Mas o nosso convite a você nesta noite é que você individualmente seja cheio do Espírito Santo. Que você ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a você mesmo, realizando aquilo que Deus espera, e o Espírito Santo vai te usar tremendamente, e coisas extraordinárias vão acontecer. Quem aqui já ouviu a voz de Deus? Já ouviu a voz de Deus? Deus já falou com você? Já falou comigo também, e Ele quer falar mais. Ele fala primeiro pela sua palavra, amém, queridos? É a maior revelação que temos. Mas quando você precisa tomar uma decisão importante na vida, você fala assim: ore por mim, tem uma decisão muito importante. E de uma forma sobrenatural, Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias, Deus usa uma celebração e te dá a direção. E você fala: estou saindo daqui hoje, certo de que Deus está me direcionando para este caminho, para este direcionamento, e você vai vivendo sob a égide do Espírito Santo. Você vai conduzindo a sua vida a partir da vontade do céu. Você se lembra do que Jesus disse? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é que a vontade do céu se manifeste na terra por meio da sua vida. O Espírito Santo é esse que nos conduz a toda a verdade. E eu quero me valer de Joel capítulo 2, é o primeiro verso desta noite. Livro do profeta Joel, capítulo 2, 27 a 32. O batismo no Espírito Santo é a confirmação, o selo da promessa de Deus. Ele prometeu que derramaria do seu Espírito sobre o seu povo. Joel 2, 27 a 32, está escrito assim: então vocês saberão que estou no meio de Israel, que sou o Senhor seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado.
Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre os servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, de novo, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, quem aqui já invocou o nome do Senhor? Você está salvo. Porque Ele fez a promessa. Aquele que crer e for batizado, esse será salvo. O selo do Espírito Santo, o Espírito Santo está te convencendo, o Espírito Santo está te selando, o Espírito Santo está te dando dons e capacitação para que você possa cumprir o propósito de Deus na terra. É o Espírito Santo que está na direção da igreja. Eu vou repetir. É o Espírito Santo que está na direção da igreja. É Ele o cabeça da igreja. E Ele nos deu 66 livros para confirmar que Ele é aquele que deveria vir, aquele que deveria voltar para o céu, mas deixar o Consolador, aquele que daria a nós um comissionamento de irmos por toda a terra. A Bíblia diz lá nos profetas que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem a praia do mar. E é isso que nós estamos vendo, queridos. Deus está ampliando, Deus está alargando, Deus está fazendo algo novo, e coisas extraordinárias vão acontecer, muito mais do que a gente tem visto até aqui, muito mais. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no monte Sião, em Jerusalém, escaparão como o Senhor prometeu, estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Entretanto, a promessa da vinda do Espírito Santo é descrita em várias passagens do Antigo Testamento. Primeiro texto, Isaías 44, versos 3 a 5, assim está escrito: pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Vamos juntos? Derramarei meu espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. Quem aqui quer ter bênção sobre a sua vida e sobre as próximas gerações? As suas, seus filhos, netos, bisnetos. Você já tem dentro de você o poder, a capacitação do Espírito Santo para abençoar a sua descendência. Seus filhos serão missionários, pastores, seus filhos serão bem-sucedidos. Quando você olhar para o seu filho, ministre sobre ele: meu filho, você já tem o Espírito Santo, a garantia de que você será vitorioso, será bem-sucedido. Fique firme, meu filho, minha filha. Você e eu precisamos pregar mais o Evangelho dentro da nossa casa e não termos medo de enviar os nossos filhos para a faculdade. O seu filho vai transformar a faculdade, a universidade. Não é para você recuar, não é para ficar na retranca, é para avançar, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra você, igreja do Deus vivo. Ah, não vou botar meu filho mais na faculdade não, estou com receio, porque se ele chegar lá ele vai se desviar. É porque ele ainda não conhece o Deus que se revelou nas Escrituras. Porque se ele for tal qual aquela jovenzinha lá na casa de Naamã, Naamã ficou leproso. Quem se lembra disso? Quem é da RBD? Quem se lembra? Naamã ficou leproso. Era um homem muito bem sucedido, era um grande general, era alguém que era honrado, mas era leproso. E aquela menininha, semita, hebreia, aquela menina disse assim: olha, se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, onde está o profeta Eliseu, ele curaria o Senhor. Aquele homem a princípio acreditou, e ele foi lá, relutou, mas foi. Quando chegou lá, pensou que ia ser recebido com honras, com pompas, e Eliseu mandou o ajudante dele: vai lá e manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E ele disse: mas não é Farfar e o outro rio de Damasco lá mais importante do que o Jordão, esse rio barrento, cheio de lama, cheio de
Não, não vou não, aí eu não mergulho. Seus amigos, aqueles que eram comandados por ele, o convenceram. Vai lá. Se o profeta te pedisse algo bem difícil, você não faria? Vai lá, a gente já milhares de quilômetros a gente caminhou até aqui, mergulha. E ele falou assim: vou mergulhar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mudou alguma coisa? Não, ele estava no caminho. 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Estava leproso ainda. Mas no 7º mergulho, a Bíblia diz que ele voltou e a sua pele era melhor do que a pele de bebê, de criança. Você crê nisso? Se nós crermos, queridos, se nós crermos, coisas impossíveis nós vamos ver. Coisas impossíveis, coisas jamais imaginadas por mim e por você, Deus vai começar a fazer. E isso é obra do Espírito Santo, trabalhando no meu e no seu coração. Quando nós estamos debaixo de promessas de Deus, é certo que nós vamos viver dias extraordinários, porque Ele nos deu essa direção que você pode ler aqui atrás. Ezequiel 39, 29. Eu nunca mais me afastarei deles, pois derramarei meu espírito sobre o povo de Israel. Eu, o Senhor soberano, falei. O que Ele promete, Ele cumpre. Zacarias 12:10. Então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi, e os habitantes de Jerusalém olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a morte do único filho. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Queridos, nós não estamos diante de um Deus que está alheio às nossas dores, às nossas crises, os nossos problemas. Ele está presente conosco todos os dias. É graças ao Espírito Santo que nos momentos de fraqueza a gente fica forte, a gente fica firme. É graças à esperança que está nele, que ele coloca em nós, infunde em nós. É por causa disso que a gente não sucumbe diante das provações. Quem aqui já passou por uma grande provação, uma grande luta? Queridos, todos nós já passamos, e passamos porque Ele está conosco todos os dias. O Espírito Santo, Ele é consolador de verdade. Ele conforta, consola, dirige, Ele dá poder, Ele dá autoridade. É Ele quem realiza tudo por meio da sua e da minha vida. Nós não podemos negligenciá-lo. Essas profecias declaram que o Espírito Santo seria dado em primeiro lugar para a restauração da nossa comunhão com Deus, comunhão uns com os outros e o consolo do seu povo. O derramar do Espírito Santo era aguardado pelo povo judeu juntamente com a chegada do Messias. A esperança de que Deus, através do seu Espírito, habitaria para sempre no meio dos seus filhos. A doutrina do Espírito Santo, o Paráclito ou Paractologia, como dando a entender que o Espírito do Senhor seria um amigo, consolador, que guiaria, estaria junto a cada pessoa, de cada pessoa, dirigida pelo Espírito Santo. Infelizmente, essa doutrina foi deixada de lado, sem muita ênfase entre ensino e vivência, razão pela qual muitos arraiais não vivem em sua plenitude, estão em guerra, em litígio, uma carnalidade desenfreada, criancice, meninice, desejo de poder, e vão mudando o texto bíblico para que eles possam corroborar com a mente deles. E a Bíblia nos alerta que no final dos tempos, muitos vão atrair para eles apenas aquilo que eles querem ouvir, porque não vão querer ouvir de arrependimento, de perdão, não vão querer ouvir que só há um Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não vão querer se converter, vão querer apenas as pessoas que falam aquilo que é bom. Pode tudo, está aí a hipergraça. Não, Ele te ama,
e não tem nenhuma consequência você viver na carne. Quando a Bíblia diz, é impossível estar na carne e agradar a Deus. É impossível. Quem está com a Bíblia aí? Eu estou. Se a Bíblia diz que é incompatível viver no Espírito e na carne ao mesmo tempo e agradar a Deus, se a Bíblia diz que eu preciso me separar exclusivamente para Ele, é isso que eu vou fazer, é isso que você vai fazer, e você vai experimentar o poder dele na sua vida. Vejam, Mateus capítulo 3, versos 11 e 12. Nos evangelhos também encontramos referências acerca dessa promessa. João Batista profetizou que o Messias, Jesus, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Vamos juntos agora? Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O único pecado que não é perdoado é dizer não ao Espírito Santo. A última dispensação é a do Espírito Santo. Por isso que Jesus, ensinando aos seus discípulos e àqueles que o ouviam, ele disse: olha, todo pecado contra Deus, todo pecado contra o Filho será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, aquele que virar as costas para o Espírito Santo, aqueles que ouvirem a voz de Deus e o Espírito Santo que fala ao coração, quando você rejeita, é morte eterna. Morte eterna. Deus foi rejeitado, aí ele enviou Jesus. Jesus foi rejeitado, ele enviou o Espírito Santo. É a última chance. Você se lembra quando Jesus contou uma historinha? Vai lá, meu servo, os profetas mataram o primeiro, mataram o segundo, mataram o terceiro. Agora ele falou assim: talvez ao filho ouçam. Quem se lembra disso? E mandou o filho. O que aconteceu? Mataram também o filho para tomar posse de tudo. Aí Deus, que não desiste do homem porque ele ama, ele enviou o Espírito e disse: as portas do inferno não vão prevalecer. E hoje nós somos salvos pela graça. A loucura da pregação do Evangelho é quem está salvando as pessoas hoje. Você ouve a mensagem, o Espírito Santo fala ao seu coração, você é instado a tomar uma decisão e você disse sim para Jesus, foi batizado e está seguindo para o céu por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Tudo isso é obra do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos que quando fosse para o Pai, não deixaria órfãos os seus seguidores. Ele enviaria o outro Consolador para estar com a sua igreja e prepará-la para estar eternamente consigo mesmo. Vejam, João 14, 16 a 18. E eu pedirei ao Pai, são palavras de Jesus, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê, não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês. Agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. É Ele quem está agora no teu coração. É Ele quem agora está falando à sua mente. É Ele agora, por meio da palavra, que está dizendo para você: separe-se só para mim. Inicie esta semana pensando em mim e no que eu tenho a realizar por meio da sua vida. Retira a sua agenda. Deixe Deus colocar a agenda dele na sua vida. E você vai começar a experimentar o que é andar no Espírito, o que é viver no Espírito.
o que é ser guiado. Quando João registrou o bate-papo de Jesus e Nicodemos, eu e você somos Nicodemos. Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, você é mestre em Israel, mas eu tenho uma novidade para você. Aqueles que serão batizados com o Espírito Santo, eles serão como o vento. Eles não serão parados por nada. O vento sopra aonde quer. Podemos ouvir a sua voz, mas não sabemos nem para onde vem, da onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você é nascido do Espírito? Deixe Jesus governar a sua vida, seus planos, seus sonhos, e você não vai cumprir mais o que você quer, mas o que Ele quer. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O que Deus tem para você é muito maior do que o que você sonha para você mesmo. Quando Eliseu foi chamado para ser profeta, quando Elias pegou a capa dele e jogou sobre Eliseu, Eliseu falou assim: deixa eu só me despedir dos meus pais. A Bíblia diz que ele pegou todo o seu material de trabalho, pegou os bois, ele estava arando lá, e ele pegou as madeiras, fez uma linda churrasqueira. Quem já fez uma churrasqueira improvisada aí de madeira assim no cantinho? Ah, que bom, eu também já fiz. Ele falou assim: não volto mais para esse trabalho, porque eu tenho algo mais excelente. Quando você começar a abrir mão do que você pensa, do que você deseja, do que você quer, e perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ele vai virar a sua vida de cabeça para baixo. Você nunca mais será o mesmo. Você vai andar no Espírito, você vai ser guiado pelo Espírito, e Deus vai te mostrar o que você deve fazer. Quem aqui não se lembra quando Jesus disse para os discípulos: olha, não te dê conta do que você vai falar quando você for levado a lugares que você nunca sonhou, seja a presença de reis, governadores, prefeitos, magistrados. O próprio Espírito, quem se lembra? O Espírito vai te dizer o que você vai falar. Venha, Espírito Santo, e toma o seu lugar na minha vida, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, no meu namoro, no meu casamento. Venha, Espírito Santo, toma os meus filhos, eles são teus, meus netos são teus, meu dinheiro, teu, tudo é teu, Senhor. Isso é venha, Espírito Santo. Mas enquanto a gente não se rende completamente, não vem nada, não muda nada. Se você chegar amanhã com as mesmas preocupações, com as mesmas agendas, vai continuar a mesma coisa. Não há uma pessoa que tenha sido chamada por Jesus para algo maior, mais excelente, que não tenha tido que abrir mão de tudo para começar a andar debaixo do sustento, do consolo, do poder do Espírito Santo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí o Espírito Santo vem, e vem com força. E você não é decifrado por ninguém. Ninguém entende o que você está fazendo. Me recordo como a gente ouviu palavras até de cuidado, alguns de cuidado, outros de preocupação, quando estávamos viajando para Salvador com um filho ainda em tratamento. Deus mandou ir. Lá em Salvador, a médica perguntou a Jean, e a Raquel, vocês estavam num lugar lá de referência nacional e sul-americano, lá no INCA, no Rio de Janeiro, um excelente trabalho lá, e vocês vieram para cá? E Jean disse para ela: eu não estou aqui por causa do tratamento, eu estou aqui porque meu pai é pastor, ele veio para cá porque Deus mandou. Uma criança com 9 anos. Quando você deixa o Espírito Santo ser o Senhor da sua vida,
você perde a agenda, você perde o trabalho, você perde oportunidades. Sabe por quê? Porque a sua melhor oportunidade está nele e não nas coisas. A sua grande oportunidade é se deixar moldar por ele. Enquanto as coisas tomarem o primeiro lugar na sua vida, não vem Espírito Santo nenhum. Você é só um salvo e mais um salvo, um consumidor de culto. Mas quando você fala assim: Senhor, vem sobre a minha vida, eu quero mudar. Vem sobre a minha vida, eu quero nascer de novo. Vem sobre a minha vida, eu quero ter uma nova perspectiva de vida. Aí o Espírito Santo vem, porque esta é a vontade de Deus. É isso que Ele quer para mim e para você, que sejamos guiados e orientados por Ele. Às vezes, queridos, a gente caminha por muitos lugares, a gente bate em muitas portas, a gente procura ser bem-sucedido, não há problema nenhum nisso. Continue estudando, continue fazendo concursos, mas vire a chave. Não é você e nem sobre você, é sobre a missão que Deus tem para a sua vida. Seja um médico excelente, um advogado excelente, um professor top, seja o melhor nutricionista, seja o melhor em tudo. Se você varre a rua, varra com excelência. Que as pessoas vejam que por onde você está passando, há uma diferença na limpeza. Deus quer usar a sua vida onde você estiver, lá no trabalho, lá na faculdade, por onde você passar. Atos 1, 4 e 5, para encerrarmos hoje essa primeira parte. Depois de ter ressuscitado, em Atos dos Apóstolos, Jesus advertiu os seus discípulos para que ficassem em Jerusalém, até que recebessem a promessa de Deus Pai. Quero ler esse texto e parar aqui. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vamos juntos? Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus disse em João 15, verso 5: sem mim, nada podeis fazer. Quando disse isso, Ele estava pensando em nós, na sua igreja e na missão que teríamos. Por isso Ele enviou o Espírito Santo, para que por meio do Espírito Santo, agindo por meio da nossa vida, as pessoas fossem salvas, as pessoas fossem transformadas, você se tornasse um salvo, proclamador, revelador do céu na terra. Vem Espírito Santo. Na próxima semana a gente começa a entrar mais um pouquinho nas obras do Espírito Santo, no poder sobrenatural que tem aqueles que servem a Deus, que estão em Deus. E Deus vai começar a te usar muito mais no meio de semana, muito mais do que você imagina. Basta que você se entregue totalmente a este Espírito Santo. Vamos ficar em pé, queridos.